Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Assim você irá receber sempre as nossas missas, as nossas novenas, orações e vai estar sempre rezando em união conosco. Celebramos hoje o quarto domingo do tempo comum. Continuando a vida e missão de Jesus, o pobre em espírito, sejamos esses pobres ao inteiro dispor do Pai a construir seu reino. Ó Senhor, salva seus filhos e reúne-os espalhados, para que te celebremos, nós em ti glorificados. Ninguém feche o coração, escutemos sua voz, não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. Mereçamos o que ele tem guardado para nós. Ó Senhor, salva seus filhos e reúne-os espalhados, para que te celebremos, nós em ti glorificados. Salvai-nos, Senhor, nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende
tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Sofonias. Buscai o Senhor, humildes da terra,
que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade, achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no dia do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará, para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus.
filhos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. Por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, uma característica muito marcante da humanidade, desde toda a sua história, é o desenvolvimento que as pessoas elas acabaram tendo desde a criação do universo. O homem, ele foi desenvolvendo, as suas capacidades, as suas habilidades, foi desenvolvendo aí o seu cognitivo, a sua maneira de pensar, e uma das coisas que a maioria procurou é encontrar sentido nas coisas, mas também encontrar uma lógica, alguma coisa aí para o qual se guiar além da fé. Estou dizendo tudo isso porque hoje essas leituras que a liturgia do quarto domingo do tempo comum nos apresenta, ela vai de encontro a essa evolução humana. Porém, com um detalhe, a lógica que Deus tem para conosco, ela é totalmente contrária à lógica humana. O homem, ele sempre pensou no seu desenvolvimento, no desenvolvimento social, psicológico, econômico e por aí vai. Ao contrário de tudo isso, Deus, ele olha para uma coisa que na maioria das vezes o homem esquece e deixa passar, que é olhar o coração. Mateus, o nosso evangelista deste ano, quando ele escreve o seu evangelho, ele tem uma visão clara de que Cristo seria um novo Moisés. Tanto que hoje, no Evangelho, há uma coisa muito curiosa aqui escrita. Lá no início, nós vemos que Jesus sobe ao monte e se senta para começar a ensinar os discípulos, os 12 apóstolos e por aí vai. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós sabemos que Moisés ele sobe ao Sinai e desce com as tábuas da lei, lá aquelas 2 tábuas de pedra, escritas com a mão de Deus, os 10 mandamentos. Jesus tem essa mesma atitude, mas ao invés de ele descer do monte, ele fica lá sentado e ensina de uma maneira direta. Deus, indiretamente, colocou os mandamentos. Indiretamente porque ele usou de Moisés para isso,
Jesus diretamente prega aos apóstolos. Os mandamentos que Deus ele colocou lá no início são mandamentos até hoje que eles nos mostram, de uma certa maneira, uma restrição. Então, amar a Deus, honrar e etc., tudo bem. Mas depois, não tomar seu santo nome em vão, não matar, não pecar, não isso, não aquilo. Geralmente é mais uma ideia restritiva que nós temos. Jesus, ele traz um mandamento novo, que é o mandamento do amor. E quando ele apresenta estas bem-aventuranças, na lógica humana, nós não entendemos. Mas na lógica divina, nós vamos perceber que Jesus tem uma preferência muito grande pelos pobres. Por quê? De uma maneira, porque os pobres desde aquela época sempre foram aqueles que mais sofreram, seja por todo tipo de coisa que pudessem existir. E Jesus, então, ele valoriza, muito mais do que uma pobreza financeira, mas principalmente uma pobreza de coração, uma pobreza santa, uma pobreza que é exaltada a partir do nosso pertencimento a Deus. Quando Jesus, nessas bem-aventuranças, ele demonstra os pobres em espírito, é aquele que sabe que nada tendo, pertence somente a Deus. Que quando você está aflito, angustiado, você vai ser consolado. Você é manso, você é calmo, tranquilo, tem aí um amor incondicional. Quando você gosta, prefere, tem essa fome, essa sede de justiça, usa de misericórdia, encontra a pureza no coração, promove a paz e até mesmo é perseguido. Tudo isso faz parte do quê? De uma condição daquele que, sabendo que é nada, nós que sabemos que somos pó, somos criados do nada, nós sabemos que Deus ele está conosco e nos promete a paz. Essas bem-aventuranças, a palavra bem-aventurado significa felicidade. Nós seremos sempre felizes a partir do momento em que nós soubermos colocarmos no nosso lugar. Para o mundo, quanto menos isso você tiver, melhor, porque o mundo se interessa pelo dinheiro, se interessa por títulos, posses, honrarias e por aí vai. Para nós, e para Deus principalmente, nós percebemos que o coração ele é a fonte de todas as benesses que Deus pode trazer. Lá na primeira leitura, nós vimos a profecia de Sofonias. Sofonias, ele é um profeta que vive no tempo do rei Josias, e ele tem uma ênfase muito grande na sua pregação pelo dia do Senhor, honrar o Senhor no seu dia, que para o judeu era o sábado, o sabá, e para nós cristãos é o domingo, Dominus Dei, dia do Senhor. De qualquer maneira, aquele povo do Antigo Testamento vivendo o sábado, como nós também hoje aqui vivemos o domingo, nós temos que procurar então termos essas virtudes que são tão apreciadas. Sofonias ele vai dizer que todos nós que somos humildes temos que procurar realmente ter essa pobreza de espírito. Temos que procurar sempre encontrar refúgio no Senhor. O Senhor é aquele que abre os seus braços para nos receber, como o pai que recebeu o filho pródigo, para que nos acolha, para que nos ame, uma vez que ele vai nos proteger de todos os males. Deus, é claro, que nunca prometeu facilidade. Deus nunca prometeu que quem vai segui-lo, que quem vai fazer a sua vontade vai ter uma vida maravilhosa, muito pelo contrário. Ele prometeu a cruz, prometeu as perseguições, mas diz que quem for perseguido vai ter uma recompensa bonita, que é o final do nosso evangelho, a recompensa no reino dos céus. E essa recompensa no reino dos céus é a que vale muito mais do que qualquer coisa que o mundo possa nos propor, que o mundo possa nos oferecer. Dentro do reino dos céus haverá um lugar onde a iniquidade não vai existir, o pecado muito menos, e todos nós estaremos reunidos. Irmãos e irmãs, quando Jesus ele traz para nós as pregações como essas bem-aventuranças, o desejo maior de Deus é reunirmos todos nós no mesmo aprisco, no mesmo lugar,
O Senhor quer que nós estejamos reunidos, mas não só de corpo presente, mas reunidos num só coração e em uma só alma, onde toda a vontade de Deus vai acontecer, onde a justiça divina vai acontecer, onde tudo o que o Senhor prometeu se cumpre, onde todos nós vivemos uma fraternidade. Mas a lógica do mundo vai contra tudo isso, né? Uma lógica onde o eu sempre prevalece em cima do comunitário. São Paulo, hoje na carta aos Coríntios, mostra para nós que, primeiro ponto, nós somos todos chamados por Deus. Como filhos de Deus, somos chamados a termos uma vocação santa. Só que o mundo, ele fez pessoas sábias, nobres e todos mais. O problema é que Deus nunca escolheu essas pessoas. Deus nunca escolheu ninguém por status. Deus nunca escolheu ninguém por classe social. Deus nunca escolheu ninguém por condição econômica. Muito pelo contrário. Ele escolheu totalmente o contrário. Ele escolheu o avesso. Porque aí ele confundiu todo mundo. Ora, que grande tristeza deve ter sido para aquele povo que vivia no templo rezando, todos aqueles mestres e doutores da lei que conheciam os mandamentos de cor e salteado, que tinham aí vários costumes, que observavam tudo certinho, mas o coração era de pedra. E Jesus veio e não escolheu ninguém deles. Preferiu, em vez de Anás, Caifás e por aí vai, preferiu Pedro, cabeça dura, Tomé, que era incrédulo, preferiu Judas, que ia trair, preferiu... Deus nunca escolheu aqueles que, digamos assim, se destacaram. Muito pelo contrário, Deus escolheu aqueles que nunca se destacaram, mas que foram destaque pela misericórdia de Deus. Os apóstolos só chegaram a ser quem são, depois os santos só chegaram a ser quem são, porque nunca apareceram, porque nunca mostraram-se a grandiosidade. Como Paulo fala lá no final, quem se gloria, glorie-se no Senhor, é exatamente isso. Eles só foram o que foram porque Cristo apareceu, porque Cristo esteve à frente, porque Cristo foi a luz que iluminou a todo mundo. Se não fosse isso, o apostolado dos apóstolos, dos santos e por aí vai, não teria sentido nenhum. A igreja não tem sentido nenhum de existir por si só. Ela precisa que nós tenhamos um só coração e uma só alma. Coração e alma estes voltados para Deus, voltados para ir contra a lógica mundana, a lógica do egoísmo, do aparecer, mas a lógica do amor, a lógica da caridade, a lógica da felicidade. Não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro, Jesus vai dizer em outras palavras, em outras passagens, né? Não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a vida eterna. Não adianta nada. A felicidade aqui neste mundo não compra a vida eterna. A vida eterna é dada justamente pelas nossas obras. Quanto mais nós trabalhamos de coração contrito e humilde, nós então estamos caminhando rumo à eternidade. Mesmo que sejamos aí perseguidos, mesmo que caluniados, devemos nos alegrar e exultar. Não só alegrar, exultar também, porque a nossa recompensa é grande. Deus é aquele que nos dá essa recompensa. Para terminar, hoje iniciamos o mês de fevereiro. Temos aí 28 dias, né, conforme o calendário, para caminhar. Neste mês, que Deus possa nos ajudar a termos esse coração. Daqui a algumas semanas também nós iniciaremos a quaresma, tempo de penitência, de oração, vamos falar isso mais para frente, mas esse mês é muito rico também. Por isso que nessa riqueza deste mês nós consigamos nos alegrar pelo pertencimento e pela presença de Deus entre nós. Vamos rezar, irmãos, vamos pedir a Deus.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, para transformar vossa palavra em vida, pedimos vossa força, rezando. Senhor, escutai nossa prece. Que a Igreja seja mais pobre em espírito, seja vossa força a implantar vosso reino no coração da humanidade. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Que a certeza da ressurreição no seguimento de Jesus seja nossa força invencível nas dificuldades da vida e missão. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Sejamos vossa força solidária para com os vossos preferidos, os marginalizados da sociedade. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Dignai-vos, Senhor, acolher as nossas orações que humildemente vos apresentamos, e dai-nos acolher e viver este novo mês que nos estais dando, como tempo vosso em nossas famílias e comunidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Felizes os pobres, felizes os mansos. Quem busca a justiça com sede e com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem é puro. Feliz quem padece, Senhor, por teu nome. Acampou na batalha seu anjo, defendendo seu povo e o livrando. Provem todos para ver como é bom o Senhor que nos vai abrigando. Santos todos adorem o Senhor, aos que o amam nenhum mal assalta. Quem é rico empobrece e tem fome, mas quem busca a Deus nada falta. Felizes os pobres, felizes os mansos. Quem busca a justiça com sede e com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem é puro. Feliz quem padece, Senhor, por teu nome. Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.